eu sou a Patrícia Beck, uma apaixonada por café e uma boa conversa. Quero te convidar a preparar o teu café aí na sua casa e acompanhar os próximos episódios do Café com Conteúdo aqui da TV Nativos. Esse mês de março é um mês muito especial, é o mês das mulheres e por elas e com elas nós estaremos aqui tomando um gostoso café, conversando sobre suas realizações, sucessos, desafios, conectando este mundo feminino que nunca é distante um do outro. E o Café com Conteúdo de hoje, que eu dou as boas-vindas a todos vocês, é sobre as mulheres empreendedoras. E com muita alegria eu apresento a vocês essas duas mulheres empreendedoras de sucesso aqui do Litoral Norte. Vem pra cá, Vivi Mantovani e a querida Lovane Schaefer. Sejam bem-vindas. Bom dia, obrigada. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Gurias, como na nossa casa, mesa de café, um bom bate-papo faz parte da nossa rotina. Fiquem bem à vontade. Muito obrigada, Patrícia. E eu vou conversar aqui com a Vivi apresentando para vocês. Pensa no mulherão, gente. Sabe o que elas duas têm em comum? As duas cuidam de mulheres, as duas potencializam as mulheres dentro dos seus empreendimentos. Por isso, mulheres empreendedoras, mulheres à frente, né? Que inspiram tantas outras mulheres. A Vivi é professora de dança, proprietária do estúdio de dança Vivi Dance, aqui na cidade de Imbé. E é também, vou deixar que ela conte um pouquinho mais, especialista em dança sensual. É isso, Vivi? Isso mesmo. Bom dia, Patrícia. Obrigada pelo convite. Está sendo um prazer. Sempre é um prazer vir falar de dança, falar de transformação feminina, falar de sensualidade. Sim, sou especialista em artes sensuais, né? A gente chama de artes sensuais. Desde 2017 eu atuo nessa área. Com a dança desde 2015, né? E quando eu iniciei esse processo com a dança, eu percebi essa necessidade da mulherada na busca e no resgate da autoestima, do fortalecimento, né, da força feminina. Então não é só dançar, né? É se reconhecer. É muito amplo isso, é muito amplo. A dança, ela é uma conquista, assim, dia a dia, né? Ela nos traz, além do conhecimento corpóreo, né? A gente consegue conquistar e fortalecer a autoestima para o nosso dia a dia, principalmente para o nosso dia a dia. Uma mulher com autoestima em cima, ela é muito mais segura, ela é muito mais fortalecida para as questões diárias, né? Relacionamentos, trabalho, enfim, qualquer situação que a gente enfrenta aí como mulher. Bom, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, viu, gente? Já pude aprender um pouquinho com a Vivi e vou dizer para vocês, tem uma próxima aula aí que eu vou participar também, vai viu? Sim, vai sim. Lovane, ela se apresentou no currículo de uma forma tão carinhosa que eu vou dividir com vocês. Ela fez questão de dizer que veio do interior, da roça, né, Lovane? Trabalhou muito, estudou, inclusive em casa de família, né, auxiliando nos serviços domésticos para poder estudar junto com isso. Passou por recepção, passou pela área da saúde, né? E hoje é uma grande empreendedora há 18 anos já aqui no Litoral Norte, à frente de duas empresas, a Sindapa Tramandaí Imbé e também agora atuando da Emagrecentro Tramandaí. Fala um pouquinho para nós desse teu currículo maravilhoso, mas principalmente assim dessa tua força de dizer de onde veio e onde está para inspirar tantas outras mulheres. Ai, com certeza, Patrícia, bom dia, é um prazer estar aqui. Obrigada pela recepção, pelo convite. Então, com certeza, eu tenho muito orgulho de falar de onde eu sou. Eu sou menina da roça, eu me criei no campo. E assim, é uma satisfação falar sobre isso, das mulheres, né? Falando da questão em geral da mulher. Me criei no interior de Santa Cruz do Sul, para quem não conhece, aliás, uma cidade lindíssima, Santa Cruz, para conhecer, mais específico, o município de São Martinho, onde eu me criei. E foi assim muito bom, e eu tenho muito orgulho de falar isso, até porque meus pais moram lá até hoje, visito eles muito, são pessoas excepcionais. As pessoas às vezes perguntam em quem você se inspira, principalmente nós mulheres, sim, nossos filhos, né? Em que você, muitos dos meninos dizem, no Neymar, as mulheres, na Madonna, ou seja quem for, eu me inspiro na minha mãe. É uma inspiração, a minha mãe é uma guerreira, criou 5 filhos, lá junto com meu pai. Mas assim, trabalhar na roça, as mulheres da roça, é muito difícil para eles.
É muito complicado. Hoje, graças a Deus, tem mais incentivo, né? Mas eu vejo pelo meu irmão, pela minha cunhada ainda que trabalham, pela minha mãe, pelo meu pai. Meu pai tem 84 anos, minha mãe tem 78, ainda trabalha na roça, né? Tira o alimento dali. E esse alimento das pessoas da roça, que são os colonos, porque eu sou colona, eu tenho muito orgulho de falar isso. Para você ter uma noção, eu comecei a falar português mal, né? Até hoje eu não sei falar muito bem português, mas enfim, eu comecei a falar quando eu fui para a cidade. Porque no interior, antigamente, as professoras falavam em alemão, né? Sim. Ajudavam, tentavam introduzir um pouco o português, mas o nosso sotaque é muito forte. Sim. E eu me orgulho demais disso. Se alguém me diz, tu é alemão, eu sou com muito orgulho. E quando eu posso, até convido todos vocês para ir lá conhecer. É uma cidade fantástica. E falando um pouco da mulher, sim, eu estou aqui há 18 anos, vim por causa da Sinapa, né, que é uma empresa de monitoramento e alarmes. Começamos no Imbé, comecei na recepção, depois financeiro, hoje, graças a Deus, sou a diretora, e também em Tramandaí. No Imbé eu tenho um sócio, que é o meu sócio Luiz Fernando, e em Tramandaí eu tenho meu filho. Eu tenho 2 filhos, e hoje também, conforme você falou há pouco tempo, faz um ano que eu inaugurei a minha clínica. E com muita satisfação também, com muita alegria. Há poucos dias a gente filmou lá também, a gente conversou muito sobre isso. E é algo, né, que também para contribuir para as mulheres, para crianças, para os idosos, pessoas, né, para homens. Então é uma clínica aberta para para todas as pessoas. E independente, eu posso atender dos 8 aos 80 anos. Então é fantástico. Inclusive, a Viviane é minha cliente. E eu sou cliente dela. Tô sabendo disso, né? Tô sabendo. Existe uma panelinha aí, né? Mas eu acho isso muito importante. São parceirinhas. Que sozinha a gente não faz nada. Exatamente. Né? Então eu tô no grupo da dança, e divulguei minha dança, ela deixa eu divulgar minha dança, as minhas questões, meus procedimentos na dança dela. Ela é a minha cliente junto com as clientes dela. Então a gente tem uma parceria, uma união muito boa. E se unindo, por isso que eu digo, Patrícia, tem que conhecer o estúdio da Vivi, porque é fantástico. Além da dança, é uma psicologia, é uma amizade, é festa. A gente chora, a gente ri, a gente dança. Isso é as mulheres. Com certeza. Acho que esse mês fala bem disso, né? Com certeza. E na verdade, nós focamos no mês de março, né, gurias? Mas todos os dias é o dia da mulher, é o dia do respeito, é o dia da sororidade, né? É isso que vocês trocam. Não precisa ter disputa, mas sim um caminho juntas. E isso a gente precisa avançar muito ainda na nossa sociedade. Infelizmente, ainda existem muitas mulheres machistas, né? Se foca no homem, mas se esquece de fazer esse trabalho nas mulheres. Mas o Café com Conteúdo inicia sempre com uma pergunta com café. Porque além de prepararmos o café da família, de prepararmos o café no negócio, de estarmos tomando sempre um delicioso café, histórias de café que embalam as nossas vidas. Então eu quero ver de vocês qual foi o café que marcou tua vida, Lovani, independente do momento, qual foi o café que marcou tua vida, Vivi? Então, tudo pra gente avançar na vida, a gente tem que ter um empurrãozinho, né? Um incentivo. E esse café foi o café que marcou bastante, porque assim, quando eu comecei a minha trajetória com a dança lá em 2015, é difícil a gente começar a ter a formação e já empreender, né? Abrir um local próprio, assim. Então eu fui contratada por uma escola de dança, né? Na qual eu era professora dessa escola e trabalhava por hora aula, enfim. E não é fácil, né? Até que alguma aluna, que hoje também é empreendedora aqui no município, a Carol, viu um potencial em mim e disse: Vivi, tá na hora de tu ter o teu espaço, né? E ela ficou um bom tempo falando isso comigo e ela disse: vamos marcar um café e nós vamos conversar sobre isso. Eu disse: ok, marcamos nosso café, uma cafeteria aqui. E esse café, ela me incentivou de uma forma, assim, ela botou muita... me deu muita coragem, me incentivou de uma maneira que eu pensei, é o meu momento. E eu devo muito isso a ela, assim. Porque ela que procurou a sala, ela que correu atrás e disse: é aqui que tu vai, e me deu um pontapé inicial. E ela acreditou em mim, né? E através desse café eu acabei conquistando esse meu espaço, onde eu tô 3 anos já. Eu, né? Onde eu administro e tenho as minhas aulas, enfim, meu trabalho agora constitui o meu espaço. Então isso é um orgulho, né? Foi através de um café, de um incentivo de uma mulher, onde ela percebeu esse potencial de talvez eu não estar mais prestando serviço a alguém, sim a mim mesma, né? Se tornando uma grande empreendedora, né? Numa área que a mulherada precisa muito, né? Demais. Fortalecimento é tudo, né? Da mulher. E a dança é
um instrumento essencial para isso, né? E o conhecimento do próprio corpo também, né? A dança te proporciona isso. Um dia eu fiz uma aula com a Vivi num evento que teve, porque a Vivi, além de empreendedora, ela está sempre à disposição da nossa comunidade em projetos sociais também. E aí ela ensinou a gente como utilizar as mãos e ter toda uma delicadeza. E esses dias aqui na site do baile de carnaval eu lembrei de como mexer com as mãos na hora de dançar. Então a gente sempre aprende. Mas, Vivi, e qual é o maior desafio, assim, porque tu é uma mulher sempre pra frente, é ousada e faz questão de deixar claro isto, né? Mãe de 2 filhos, casada há 15 anos, né? Tem um marido muito parceiro, frisou que é dona de casa, porque nós não precisamos deixar de ser dona de casa, né, Lovane, para sermos o que quisermos na área do empreendedorismo. Como tu concilia tudo isso e principalmente como tu rompe essas barreiras do preconceito ainda com a mulher que sensualiza, mas sensualiza para inspirar outras, porque isso é tão bonito, né? Então, assim, como vencer esse preconceito e essas barreiras? Então, tu falou uma coisa bem importante, assim, da questão da mulher machista, né? Eu sempre digo que o pior desafio, assim, o desafio maior que eu tenho como trabalho em relação à sensualidade específica, né, é justamente quebrar essas barreiras onde mulheres colocam, né, isso como um problema. Porque o machismo não vem do meu trabalho em relação aos homens, né, não são os homens que criticam isso, sim, as mulheres. Isso é o que me deixa mais chateada, né, mas eu já aprendi a lidar bem, assim, entendo que isso também é uma questão cultural, né, de formação, de como elas também vieram dessa infância, como isso foi trazido, porque a gente é ensinado enquanto mulheres que tudo é muito feio, né? Que a mulher direita não faz tal coisa, a mulher correta não faz tal coisa. E isso é algo que a gente cresce com essa ideia e a gente, né, acaba transferindo isso na vida adulta. Então hoje eu entendo e compreendo que não é um preconceito gratuito, e sim é algo da formação, e é onde eu desconstruo, né? Então eu trago elas para mim e tento mostrar que isso sim faz parte do nosso universo, que sensualizar é algo importante para nós mulheres, sim, porque a sensualidade ela não precisa ser vulgar, né? Existe uma grande diferença. Sensualizar, sensualidade tem a ver com empoderamento, com o fortalecimento da nossa autoestima. Nem sempre com sexualidade, né? A sensualidade de saber se portar, de ser até delicada, né? Isso, ser sensual tem a ver também com, não quer dizer corpo, a forma como tu te veste, pode ser sensual acordando, pode ser sensual descalça, pode ser sensual de camiseta, rabo de cavalo, entende? Então não tem uma ligação com isso e a gente ainda liga. Então esse é o meu maior desafio, assim, trazer para as mulheres esse universo da sensualidade como algo importante para o nosso dia a dia. Muito se pensa em fazer uma dança sensual, dançar num pole dance, dançar numa cadeira para um parceiro, né, ou para uma parceira. E eu trago isso assim, façam aulas de sensualidade para si, né? Porque uma aula de pole dance, ela pode te fortalecer além da questão corporal, porque a gente exerce muita força, né? Como essa questão do autoajuste, assim, de tu te olhar e te encarar real, dizer, nossa, eu sou possível, eu sou capaz disso, né? Porque é um desafio. De se empoderar, né? Isso. De se sentir assim. Então, dançar para o outro é uma consequência, né? Que vem dentro desse universo, é uma consequência. Mas eu sempre digo assim, não procurem aulas para isso. Sim. Façam aulas de sensualidade para si. Né? E que isso seja uma consequência. Se ele receber isso, é porque ele mereceu, né? Olha, é um merecimento, mas não que seja uma obrigação. Então a gente tem que começar a pensar mais sobre isso, abrir mais a mente, assim, e tentar experimentar essas novas técnicas de sensualidade que existem, porque a gente estuda justamente para passar, né? Como tu falou das mãos e tudo, a gente trabalha a sensualidade da ponta do cabelo até o pé. Então a gente usa o corpo inteiro, esse movimento, essa questão, e é muito, muito legal. Então o maior desafio realmente é trazer isso para a mulherada. Isso auxilia as mulheres em todas as áreas que elas passam, né? Sim. Não é só na questão da conquista ou de manter um relacionamento, né? É se empoderar, se conhecer e estar preparada para encarar os leões do dia a dia. Exato, porque nas aulas de sensualidade a gente trabalha técnicas de salto, por exemplo. Né? A gente anda de salto dia a dia, mas muitas vezes a gente não sabe se portar no salto. Então, as aulas de sensualidade eu já vou colocar técnicas no salto, como que eu me viro, como que eu me sento, como que eu me levanto, como que eu caminho, como que é a minha postura perante isso. Então, tem muitas questões também importantes para nós nesse universo, né? Então, são técnicas que não quer dizer só sobre rebolar, né? Que é o que se pensa. Sensualizar, vamos rebolar. Também faz parte, mas não é só isso. Olha só, gente, que bacana. Pode usar o tênis e a sapatilha, mas também usar um salto alto. Faz toda a diferença. De vez em quando a gente precisa, né? Um salto alto e me espelho, meus amores. Exato. Lovane, então,
café da Vivi impulsionou ela a ser empreendedora da Estúdio Vividência, lá que ela tem na cidade de Guilherme. E a Lovane, como entrou na área da segurança, né? Teve um café por aí ou qual o café que marcou a tua vida? Mas o café realmente que marcou a minha vida, voltando à minha infância, conforme eu comentei com você, eu saí muito cedo de casa com 11 anos, né? Para poder estudar, porque na minha região tinha escola só até a 4ª série, então era difícil, eu era 205, meus pais não tinham condições na época de pagar ônibus, e nem passava ônibus na minha região na época, uma vez por semana. Mas o que realmente me chamou muita atenção é que a minha mãe me ensinou a cozinhar muito cedo. E uma das coisas que a minha região é muito forte são as cucas. Aliás, a Viviane Montovani já conhece. E na próxima conversa nossa eu vou trazer uma cuca pra gente se deliciar. Eu falo alemã também. Só que com um detalhe, a tua família te ensinou a falar alemão. A minha avó não me ensinava porque ela conversava os assuntos de adultos em alemão e eu, criança, não podia escutar. Então, pra me satisfazer, porque desde pequena muito curiosa, muito, né? Ela me ensinou a contar, então eu sei 1, 2, 3, 4, 5, não sei o que se vai. Nada dizendo. Sei contar até 10 em alemão. E é o suficiente, né? Já falo alemão, não pode dizer que não, né? Mas a nossa cuca, ela é da minha região, Vale do Silva, é uma cuca alta, assim, né? Bastante massa. Mas a de Santa Cruz, ela é mais baixinha, ela tem algo assim, né? Nossa, inclusive tem o Festival das Cucas, né? Tem as premiações, as nossas cucas são mais fininhas, com a massa mais fina e muita cobertura, muito recheio. É uma delícia, praticamente um bolo, uma torta, né? Então, na época, nós mesmos fazíamos as cucas e minha mãe me ensinou. Então, hoje eu sei fazer a cuca, mas não chega aos pés da minha mãe, né? Eu aprendi o básico, né? E aquele dia ela me ensinou. Teve café. E teve café. Então, nós 5 sentados na mesa, junto com meu pai e com minha mãe, sabe? Aquela coisa bem colonial, a cuca que eu fiz. Não ficou tudo isso, mas meu pai e minha mãe, todo mundo disse que ficou bom, né? Pra agradar a gente. Mas, enfim, isso me lembra muito. E hoje, sobre a questão de culinária também, sobre café, sobre leite, sobre tudo que a gente fala em comidas, isso me chama muita atenção. Eu gosto muito de cozinhar. Eu gosto muito dessa questão porque a cozinha também une as famílias, estando ali fazendo algo, pode ser o mais simples possível, uma salada, né? Mas assim, feito com amor, com carinho, isso traz a gente perto, une muito mais. Inclusive na minha casa, e antigamente também na casa dos meus pais, a gente não ligava a TV, nem rádio, nem nada. O momento da família, o café. Sagrado, né? Sagrado, sem escutar, sabe, nada polêmico. Inclusive até hoje, quando você entra na mesa, a gente sempre fala, não vamos falar nada polêmico, coisas boas, né? Até para ter uma digestão muito boa. Então, isso na época lá com o café com a minha família me marcou muito. E eu me lembro muito disso, porque a minha infância foi pouca, né? Eu tive que ser menina, mulher muito cedo. E não me arrependo disso. Outro dia minha mãe até disse, minha filha, como é que eu e teu pai te deixamos sair para a cidade com 11 anos? Mas eles não me largaram aí, não foi assim não, né? Através de uma senhora, uma conhecida, ela queria uma menina que fosse morar com ela para poder estudar, e era tudo que eu queria. Então, hoje eu sou quem sou pelos meus pais, né? Pelo impulso que eles me deram e pela força de vontade que eu tive de ficar longe dos meus pais e dos meus irmãos, que a saudade batia também, né? Imagina, eu tinha ido a Santa Cruz uma vez com meu pai. Então, como é que meu pai me ensinou para eu não me perder na cidade de Santa Cruz? Porque Santa Cruz tem uma catedral lindíssima, né? Para quem já conhece, ela é linda. E a torre é enorme, então... O pai disse assim, minha filha, se você achar que se perdeu, olha para a catedral, visualiza lá, e lá perto é a minha casa onde eu estava morando. Sim. E eu sempre me lembro, toda vez que eu vou a Santa Cruz, que hoje, né, é uma cidade enorme, muito próspera, eu sempre digo para os meus filhos, olha, se você se perder um dia aqui, olhe para a torre, olha aqui para a igreja, que ali é o centro, por ali não se perde mais, né? E, inclusive, lá em Santa Cruz tem muitos cafés coloniais, então o café lá em Santa Cruz é primordial e é delicioso, como esse aqui também é nosso. Com certeza, com certeza. E você me perguntou do desafio, né? Isso. Meu maior desafio na vida é ser uma pessoa melhor, sabe? É ser uma mulher melhor, ser uma mãe melhor para os meus filhos. É que eu sempre peço a Deus e digo que após o Covid, né, as pessoas sofreram muito. Eu vejo pela minha clínica as pessoas bastante abaladas, né, psicologicamente. Então, o que eu falo para a minha equipe também, a gente poder agregar, ajudar em palavras. Não é só a parte estética que a gente trata lá na clínica, não é isso. O principal é o interior. Porque quando a gente está bem interiormente, tudo flui naturalmente, né? Sim. Mas ali vai muito da questão da mente,
né, do coração, da alma, e isso a gente trabalha bastante. E isso eu foco muito como pessoa, como mulher, como mãe, como empresária, de poder ajudar cada vez mais, e automaticamente para isso eu tenho que estar bem. Sim. Porque a gente tem que se amar. Por isso que eu vou na Vivi também. Porque a dança inspira, a dança deixa a gente melhor fisicamente, espiritualmente, tu faz novas amizades e tu vê que nem a Vivi diz, as pessoas, tá rebolando. Não, não é isso. A gente tá fazendo um exercício físico além disso, principalmente na mente também, né? E claro, quem não gosta de se olhar no espelho e se sentir melhor. Porque, poxa, né, a parte estética, que eu falei, no interior é o principal. Mas você vestir uma roupa e cair bem, vai dizer que não traz uma felicidade. Né? Ai, minha nossa! Fazer uma escova, bota maquiagem que nem eu fiz hoje, pra ver se a gente não se sente mulher, né? Com certeza! Sabe, às vezes a Lavani colocou uma questão assim, que lá na clínica chegam mulheres, né, com questões psicológicas, enfim. Eu acho que a gente, mulher empreendedora, acaba lidando muito com esse universo também. Sim. Porque as mulheres encontram nesses espaços femininos um ambiente para abertura, né? E lá no meu estúdio não é diferente, assim. Elas chegam com muitas amarras, com muitas questões sérias, né? Até muitas vezes de violência, que eu acabo orientando. Então, até com a minha formação, que eu também sou assistente social, também tenho formação na área de social, acabo orientando questões, assim, que chegam através da dança para mim, né? Quando elas começam a se descobrir, elas acabam trazendo questões bem importantes. Então, a gente tem um papel fundamental, assim, enquanto empreendedor, enquanto espaço feminino, de também auxiliar mulheres nesse sentido, assim, de orientação, de situações que elas acabam trazendo, né? Que infelizmente ainda existe. Então, eu puxar esse gancho agora, né? Nós ouvimos muito, a mulher pode ser o que ela quiser. A mulher empreendedora, ela já consegue ser quem ela quer, porque a gente sabe o quanto precisa de dedicação, de tempo, o quanto mulheres como vocês já avançaram, já construíram seus espaços, pontes de relações, porque vocês colocaram isso aqui para nós. Mas qual é o desafio ainda da mulher empreendedora no Brasil, do ponto de vista de vocês? Lovane, o que tu acha que é o desafio da mulher empreendedora ainda aqui no Brasil? Eu considero que seja na política. Acho que poderia ter muito mais mulheres na política, inclusive aqui em Tramandaí, no IBR, em toda a região. Inclusive você sabe muito bem disso, né? Mas eu vejo que dessa forma, acredito que a gente possa se unir mais. Mas tem essa questão que a mulher tem que ser unida, né? Não adianta falar, a outra falar da outra e aquela função toda. Então a gente tem que ser mais unida em tudo que a gente coloca, em questões que são analisadas. E para isso, a gente tem que se policiar também, né? A gente quer todos os direitos igual ao homem, mas também temos que respeitar o próximo, né? Porque todo mundo tem seus limites, então temos que cuidar com essa questão toda. Inclusive nos limites dos nossos filhos, no empoderamento, que a gente fala muito, mas a gente tem que saber que a gente tem que ter postura para isso mesmo. Não adianta só falar e depois não fazer, ou colocar outra culpa no outro. É muito simples, a gente vê isso muito, né? Mas em várias questões assim, eu acredito também que já mudou muito. Quando eu vim para cá, porque na verdade, empresa de segurança, de monitoramento, a gente trabalha com muitos homens, né? Os meus colaboradores... É um universo muito masculino. Muito masculino, muito mesmo. Então foi algo assim bastante diferente, porque eu vim da enfermagem, né? Eu era balconista, então enfermeira. E aí, então, essa questão de vir trabalhar para cá e, né, ter essa questão toda de colaboradores, porque exige bastante também que os meninos vão pra rua, atendem alarme e tal. Não que as mulheres não pudessem fazer, né? Mas prefiro contratar as meninas lá na empresa para ficar na parte financeira, na recepção, que é algo mais tranquilo. E essa questão também me chamou muita atenção. A gente tem que ter postura com isso também, né? A gente quer ser igualada aos homens, então vamos ter postura para isso, temos que ter pulso firme. Trabalhar na mesma linha, né? E respeitar o próximo, que eu falei. Porque, assim, tem trabalho para todo mundo, as pessoas podem estudar o quanto querem, não tem que dizer, porque eu vim na Polônia, eu não tive praticamente estudo, eu não tenho faculdade, eu tenho vergonha para dizer, mas nem por isso deixei de ser empresária, deixei de ser uma pessoa digna, honesta. Isso vem muito dos nossos pais, né? Não precisa ter dinheiro, porque eu tenho 2, 3 faculdades, que bom! Nossa, eu fico feliz, eu incentivo as pessoas a estudar, mas na minha época eu não tinha condições, e nem por isso
culpo os meus pais. Nem por isso eu digo, pai, mãe, vocês da mulher, não, que tem que correr atrás, somos nós. Eu digo a mesma coisa para os meus filhos, meus colaboradores, estudem. Hoje em dia está tudo mais fácil, mais simples. Mais próximo, né? E tem tantas formas de lidar com isso, de parcelamentos, tem, né, tantas formas de pagamento também, inclusive, né, tem que nem precisa pagar hoje em dia também. Então, o impulso está aí, as pessoas podem ir atrás. Mas a questão é da gente poder se mostrar, que nem hoje. É uma satisfação estar aqui e falar sobre isso, né? Eu vim de uma questão assim, de uma empresa, minha outras empresas mais masculina, mas nem por isso eu me diminuí com isso. Sempre teve muito respeito, a gente tem que saber se portar, né, perante as outras pessoas, e isso fala muito da gente, o que foi nos passado. Então isso é de cada um, e não adianta culpar fulano e ciclano, né? Se a gente não tá bem, a gente tem que ver o que a gente precisa melhorar. Por isso que eu digo, eu preciso melhorar todo dia. Eu quero ser uma mãe cada dia melhor. Por mais que meus filhos dizem que eu sou uma mãe ótima, mas eu sei que eu peco também. A gente não é perfeita, né? A gente é mulher, a gente faz o possível, mas a gente pode sim melhorar como mulher, como empresária, como esposa, como amiga, né? Porque hoje em dia as amizades também são tão restritas, porque hoje tudo WhatsApp. Tudo. Eu tenho tantos mil amigos, mas olha, sobra dedo nas mãos para dizer quantos amigos realmente a gente tem, né? Então essa conversa, a gente olhar no olho do outro, tomar um café, um chimarrão que seja para conversar, isso é fundamental hoje em dia. E isso faz as pessoas se sentirem melhores e terem ideias mais avançadas sobre isso, né? Eu, para te ter uma noção, Patrícia, todo dia eu tenho uma reunião com as minhas meninas, uma roda de café e chimarrão. E a gente vai analisando o dia, o que vamos fazer hoje. Tem que ter um cronograma, tem que ir atrás, né? Porque deixar tudo assim, cada um faz o que quer, não dá certo, né? Não é tão simples ser empresária. A Viviane também é empresária, você sabe, né? A questão. Minha mãe não deixou de ser administradora e empresária, para ter uma noção, que nem eu estava falando, ontem à noite até me lembrei disso. Ela vendia ovos, ela vendia leite, ela vendia carne. É uma questão de administrar o dinheirinho. Não, é uma empreendedora, né? As mulheres da roça são tão empreendedoras quanto a gente, né? Com pouco que tinham. E fazia triplicar aquilo. Então é uma questão de organização, e aquilo trouxe muito dos meus pais, né? Por isso que eu digo, meu orgulho, meu pai e minha mãe são os meus ídolos e sempre vão ser. A gente não precisa se inspirar, claro, a gente pode pegar a inspiração de cada pessoa, que cada pessoa tem uma história linda, né, por trás, de superação, que nada é simples, que nem para Viviane também não foi, para você tenho certeza também que não é. Então, mas as pessoas às vezes enxergam a gente assim, pensam, mas olha, para ela foi fácil. Não sabe por trás disso que a gente passou, né? Por isso que é interessante essas conversas que você está fazendo, para as pessoas nos conhecerem um pouco mais. É muito bom isso. Acho fantástico. Exatamente, Giovana, porque as pessoas às vezes nos olham apenas com aquele olhar das redes sociais, que a gente coloca um filtro, sim, vamos combinar, porque a gente vai aparecer lá com uma ruga, a gente pode botar um filtro para tirar, né? Então, por que a gente vai aparecer feio se a gente pode ficar bonita, né? Mas esse contato mais próximo, né? Então o Café com Conteúdo ele quer justamente proporcionar isso, que as pessoas nos percebam como mulheres com defeitos, como tu disse, seja na nossa área empresarial, seja na nossa área da maternidade. Às vezes a gente erra tentando acertar, não é mesmo? Mas que elas possam se inspirar, porque às vezes a capa da revista ou a atriz da novela está muito distante da nossa realidade, né? E a gente, por mais que traga de casa a inspiração, os valores e os princípios, a gente gosta de olhar um exemplo, e por que não? A gente precisa copiar o que é bom, vamos ser sinceros, né? E Lovane, tu falou, eu tenho que perguntar isso, assim, sou muito curiosa, né? Chegou aqui Loirão Santa Cruz, São Martinhas, né? Todo mundo deve ter falado de Santa Cruz, no meio da Omarada. Como é colocar, impor o respeito? Porque daí eu entro numa área da política também, que as pessoas me perguntam isso, né? Uma loira de olho azul dentro da política. Bom, mas o respeito parte da gente. A gente fala um pouquinho disso. Incrível falar sobre isso, porque eu nunca tive problema. É a questão de postura. Eu sempre sou muito afetuosa de abraçar e tal. Até meus filhos falam de mãe, tu abraça demais, as pessoas podem entender de outra forma. Não, eu digo, é questão de postura. Ser gentil uma coisa e não deixar passar disso. Então eu lidero até hoje meus colaboradores, claro, o nosso sócio, o meu filho, e assim, nunca tive problema com nada disso. É questão realmente de se pôr no seu lugar e a pessoa no outro. Não quer dizer que eu não possa tomar um café com o meu colaborador, chamar na minha sala, conversar, porque eu também sou um pouco psicóloga, como todos vocês são, né? E isso, sabe, a gente criou uma amizade muito boa com os nossos líderes, né? Pessoas que estão 10, 12, 15 anos com nós. E nunca passou disso.
tanto eles comigo como eu com eles. É a questão, você no seu lugar, eu no meu. Né? Então não tem que passar disso. Sim. No momento que você deixa, quando alguém acha alguma coisa que possa, né, passar daquilo ali, poxa, é só mandar um olhar. Não tem essa questão de risadinha e coisinha, porque na verdade em casa foi assim, eu nunca levei um tapa do meu pai e da minha mãe, nem um puxão de orelha. Meu pai, quando tinha visita, que a gente tinha que ficar mais, né, atrás na sala enquanto eles tomavam o chimarrão, o cafezinho deles, antigamente era assim, vem a visita, os filhos ficam lá no canto brincando. Sim. Quando o pai chamava, vocês vêm depois pra almoçar, era tudo, né, certinho. No olhar. E no olhar. Ai meu Deus, meu pai tem os olhos pretos assim, ó. Qualquer coisa, um dia a gente pedia, posso tomar um chimarrão? Logo mais. Não deixava de dar pra gente. Mas é a questão de respeito. Primeiro da visita, não vamos fazer uma algazarra ali, né? E assim lá na Sinapa também. Sempre tive muito respeito por todos eles e eles comigo também. É questão de a gente conversar, de deixar tudo muito claro. A questão da fala também fala muito de você, né? Então, eu sempre fui muito afetuosa, a Viviane sabe, já me conhece também, de abraçar, e assim eu faço ali na clínica também. Eu gosto do calor humano, eu vejo que as pessoas precisam disso, que a frieza só de dar uma mão te afasta muito um do outro, né? Mas a questão de sentar, quando senta na minha sala, o que está acontecendo, eu posso te ajudar? A questão é oferecer também uma ajuda e não só criticar, né? Claro que eu também chamo para dizer que a gente pode melhorar muita coisa, lógico, mas também chamar e elogiar. Então, isso, nunca tive problema com isso, tanto que eu tenho tantas meninas hoje também trabalhando, né, nas Sinapas, e tudo corre muito bem. É questão realmente da postura. Vou pegar esse teu gancho do elogio e trazer para a Vivi. Nosso tempo está quase terminando. O café e o papo tá tão gostoso que a gente se maravilhou. Mas a questão do elogio, vou trazer agora aqui também um pouquinho de polêmica, Vivi. A Vivi tem um maridão, mas que comanda vários homens, né? E como é que é receber este elogio do teu marido que te apoia, que te empodera, que te diz vai e voa dentro daquilo que te faz feliz? Como é que é isso, assim, essa parte do teu trabalho com esse universo masculino? Olha, Patrícia, no início não foi fácil, sabe? Não em relação ao meu marido, né? Sou uma mulher casada há 15 anos aqui, né? Um bombeiro, e onde ele também comanda um pelotão com muitos homens, como tu colocou. Não foi fácil em relação à sociedade, né? Ele sempre me apoiou muito, assim, né? Muito, porque ele entendia que isso era uma questão importante para mim. Eu acho que isso fala muito da relação, né? Então nunca foi um problema entre nós, casal. Mas não é fácil. Não é fácil porque o senso comum ainda julga muito e pensa muito. E a gente tem que ter muita força ainda para seguir nesse universo, né? Mas hoje eu já me vejo muito mais fortalecida quanto a isso, né? Sou muito respeitada, sim, me considero respeitada perante muitos homens. Nunca tive problemas assim em relação ao trabalho dele com a minha prática, né? Então, quanto a isso, eu acho que tá bem dominado. Assim, o que eu ainda penso que é mais dificultoso com a questão do preconceito é quanto mulher empreendedora nesse meio da dança sensual, principalmente. Do que a gente pode ser, né? Por exemplo, muitas alunas têm desejo de fazer aula de pole dance, mas não fazem porque são, vou dar um exemplo, uma advogada bem, né, nomeada no município. Então a mulher ainda tem essa trava, né? Eu não posso ser isso se eu sou isso. Isso precisa ser Isso é um problema. Muito. Porque eu sempre digo com muito orgulho, eu sou assistente social de formação, sou professora de dança de formação, sou mãe de 2 filhos, um homem de 22 anos e uma menina de 14. Sou esposa há 15 anos, sou filha, né? Então, assim, eu tenho também um histórico. E isso não me diminui enquanto mulher. Por eu ser professora de pole dance, por eu ser professora de striptease, também é um assunto que mexe muito. Que a gente vai tomar um café especial falando disso ainda. Com certeza. E aí sou, né, todas essas questões e eu sempre falo isso. Tu pode ser o que tu quiser, tu pode ser empreendedora, tu pode ser dançarina, tu pode fazer o que tu quiser. Vai muito de como tu te porta e coloca isso socialmente, né? Então, eu acho que essa ainda é a maior dificuldade como mulher empreendedora na dança. Mas a gente vai trabalhar isso. Por isso que eu Café com Conteúdo está aqui também, para ajudar a inspirar. Meninas, que pena não poder estender mais esse café, né? Bom. Mas quem sabe a gente pensa numa janta, num almoço e vai, porque eu tenho certeza que a mulherada... Mas aqui, ó, vamos te fazer um desafio, cara. Tu vai lá no estúdio fazer uma dança comigo. No pole dance. Quero aprender pole dance. Quero aprender. Vamos lá, então.
vamos ficando por aqui com este maravilhoso café com conteúdo de hoje, mas te aguardando para o próximo, que já disse antes. Mês de março, mês especial, e tantas mulheres maravilhosas vão passar por esta mesa. Muito obrigada, Vânia. Muito obrigada, agradeço. E até um próximo Café com Conteúdo. Nosso Café com Conteúdo só é possível graças a ti, colaborador deste programa. Nós, da TV Nativos, queremos te agradecer por estar sendo parceiro desta realização tão importante. Conversamos com mulheres maravilhosas aqui na gravação destes programas e eu estou vestida através da Janete Rosa, querida empreendedora, através da Invictas, que cuidou do meu cabelo e da minha maquiagem aqui na frente do hospital de Tramandaí, umas meninas maravilhosas que cuidam da mulherada com muito carinho e amor. Recanto Tropical, que embelezou o nosso espaço com verde, que faz um paisagismo aqui na praia de Xangri-Lá e todo o litoral norte e também no Vale dos Sinos. E a SAT, que carinhosamente nos cedeu esse espaço gourmet tão maravilhoso que também está à disposição dos seus associados. Então, venham conhecer a SAT, conheçam o Invictas, espaço de beleza aqui em Tramandaí, a loja by Janete Rosa em Novo Hamburgo, e o Recanto Tropical, que é de Novo Hamburgo e Xangri-Lá, que está preparado para cuidar muito bem do paisagismo do seu jardim. Muito obrigada a cada um de vocês.